Impor limites não é agredir ou deixar de perdoar. Impor limites é colocar a sua verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir este episódio, estamos começando mais um O Santo Podcast, à minha direita, Giovanni Claudino. Muito bom, cara, feliz demais por aqui, já estamos numa resenha boa aqui, Bom né? demais. Não, já estamos rindo, já estão falando mal de mim, falando mal que eu tô velho, tá? Daqui a pouquinho vocês vão saber. Que Quem falou mal de mim? Não, quem me defendeu, é a hermenêutica, aleluia. né? A interpretação do que foi falado aqui eu levei por lá. Bom, Giovanni, estamos com mais um episódio, Graças a Deus, João. Poxa, é bom demais. A gente entende que o Senhor nos chamou para fazer isso, não foi? E eu quero convidar você, que às vezes assiste a gente, curte, comenta, mas pô, não é inscrito no nosso canal. Sim. Não segue a gente lá no TikTok. Não Verdade. segue a gente no Instagram. Pô, vai lá, segue a gente. Não custa nada para você e vale muito pra gente, tá? Verdade. Então nos ajuda e sempre pega o aviãozinho e encaminha para as tias lá, né? Lembrando que esse trabalho que a gente faz aqui é justamente para levar essa mensagem de paz, de harmonia do Senhor para você, Exatamente. que é o único que transforma, né? A Bíblia em si, ela carrega a mensagem do Evangelho e ela é o poder de Deus para transformar vidas. Então, se a gente fala aquilo que está na palavra de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós, É maravilhoso. há transformação. Então, assim, aproveite esse conteúdo gratuitamente, né? Totalmente. Na internet. E só é gratuito para você também porque temos os mantenedores, né? Pessoas que nos ajudam a manter esse projeto para levar esse conteúdo até você. E cabe a sua empresa aqui, né? Ou Claro. você, uma pessoa física, pô, eu não tenho uma empresa, mas eu quero ajudar. Você pode ajudar também. Pode também. Tem QR Code, enfim, chama a gente aí, que o Pix, sabe, eu decoro. O CPF a gente não sabe, mas o Pix a gente sabe Pix a decorar. gente sabe, tá? É o Pix e o Salmo 23. O resto Essa a a gente gente... se perdeu já. Essa se perdeu. Quem tá com a gente aí, Giovanni? Mas, ó, Dalmarco Autopeças está conosco, pô, há muito tempo, desde o início lá. Deus então, abençoe vocês. Né, pô, é um prazer ter vocês conosco. Essa maravilhosa Belas aqui, Sim. que é essa escola gigante aqui no sul do país, Sim. aqui em Joinville. Belas Artes Joinville. Você hein? precisa conhecer. Inclusive, eu vou falar uma coisa que eu descobri essa semana. Na minha igreja lá, a gente tem uma menina que ela tem síndrome de Down e ama bateria. E essa escola aqui que estamos gravando, Belas Artes, tem professores aptos para ensinar esse público, Olha essas que legal. crianças com com Essa especialidade, Então, cara, é muito legal. A Ana está fazendo aula aqui. Pô, eu fiquei muito feliz porque a Ana vai ser minha batera no futuro. Pronto. A dona Norminha, Sim. Dona Coisas e Tal, onde máximo R$20 você faz a festa lá. Workplace, nosso capelão Um maravilhoso. abraço, Luiz Ricardo É Caldeira. o segundo capelão mais bonito de Joinville. Não, ele é bonito, Primeiro cara. sou eu. Não, calma. Aleluia. Não, Eu tô na vibe que eu tô confiando em mim. 4.8 é isso? 4.1. Calma. Tá vendo? Tá. Tá vendo? Calma. Tá. Quem mais? 4.1 é só o carro. A Agência 47. Sim. Se você precisa alavancar os seus negócios, dar uma cara bonita para o seu negócio, falar quem é o seu negócio, Sim. a Agência 47 resolve a sua vida. Você que é de Joinville região, Jaraguá do Sul região, Florianópolis, Estamos lá. Alphaville, São Paulo, aquela Também região toda. estamos Ou seja, lá. não quero saber de onde você é, a Agência 47 está lá. É maravilhoso. Aí te chama Giovanni Claudino. Sim. E a madeireira Rossi, no nosso querido corredor Rossi lá, que vive 6 horas da manhã correndo, para trazer madeira para nós. Pronto. De qualidade. Maravilhoso, Tá? de qualidade. De Como é que é cambará e o quê? E eucalipto. E eucalipto, Não, isso aí. incrível. Bom, nós estamos aqui, então, com esses mantenedores que nos ajudam e temos a honra de receber aqui, Giovanni, alguém que eu tive a oportunidade de conversar na última semana. Legal. Quando eu recebi a mensagem, primeiro, daqui a pouquinho vocês vão ver, calma. Quase caí para trás. Né? Tá. Falei, não. É muito para mim. Aí eles falaram, sim. Eu falei, não pode. Ele falou, sim. É alguém que eu já acompanho à distância, né?
muito influente aqui em Joinville. Bem relevante. Né? Já faz um trabalho como o nosso. Nós somos um bebê perto dela, né? Porque nós estamos há 2 anos, indo para o 3º, ela já está há 9, ou seja, já está correndo. Já. Tá há 4, 5 vezes na frente. Enquanto a gente está tateando o solo, ela já está... A gente está descobrindo como é que a terra ela já plantou várias sementes. Já frutificou, tá? E aí, conversando com ela, inclusive sobre a Agência 47, tá vendo? Estou falando para vocês que está em tudo que é lugar. Posicionamento digital. E aí, no áudio, ela mandou assim, olha, eu invisto tempo também em falar de Deus, eu quero potencializar isso. Ali já ganhou minha alma, tá? Ali eu falei, não acredito, não só de estar conversando com ela, mas também poder dividir uma mesa com ela. Já dividimos com grandes homens de Deus, mulheres de Deus aqui, e hoje recebemos mais uma mulher de Deus aqui. Eu estou falando de alguém que é escritor. Eu não vou falar o currículo inteiro, tá? Mas escritora. Porque senão a gente vai ficar uma hora só falando isso. Daí acabou o episódio. Tá? Temos 1 hora. Aliás, um abraço para as rádios que estão transmitindo também. Ela tem programa em rádio também. Está forte agora. Já tem, né, um programa de TV, mas está indo para a internet também. Trabalhando forte nisso. E é uma inspiração para muitas mulheres e muitas pessoas aqui na cidade e região. Eu estou falando... Empresária. Advogada. Caramba. Aí nós vamos embora. Nós vamos embora. Eu não Claudine Zatter com a gente aqui. Seja muito bem-vinda ao Santo Podcast. Ai, que prazer. Obrigada pelo convite. Estou até emocionada. Me deu até vontade de chorar. É uma alegria mesmo, tá? Alegria em receber você. Toda minha de estar com vocês. Deixa Obrigada eu te perguntar. Pelo convite. A gente está honrado em você ter aceito também. Temos água, tá? Porque o Dave Leonardo tomou só no copo plástico. E se voltar, a gente tira essa aqui e ele volta pro plástico. Agora a gente já pegou um copinho com água até, né? Um copinho térmico, tá ali geladinho. Mas para quem ainda não conhece, né? A Claudine Zatter, fala um pouquinho para quem está assistindo. Às vezes tem muita gente de fora também de Joinville. Eu sou uma filha de Deus. Eita! Já começa Acabou a já. O resto não interessa. Pronto. Que coloco Deus sempre em primeiro lugar. Ele é tudo na minha vida. Glória a Deus. Se eu perder tudo e não perder Deus, eu não perdi nada. Se eu perder Deus, eu perdi tudo. De nada me adianta viver. E há 9 anos eu entreguei para Deus a minha vontade de dedicar 50% da minha vida para levar a palavra de Deus, amor, fé, esperança e notícias boas do bem, né? Para neutralizar um pouco o mal que existe no mundo. E do outro lado do mundo, do outro lado da cidade, né? A Fabiola Bernardes também tinha feito um propósito com Deus e quis que o Espírito Santo nos unisse, que Deus nos unisse. E eu comecei com um programa na TV um quadro chamado Mensagens da Alma, no programa Fabiola Bernardes, já há 9 anos. Sim. Evoluiu para a internet, para as redes sociais. Aí foi para livros, tenho 5 livros, estou publicando o 6º a nível nacional, vai ser Raios de Fé. Como transformar a sua vida pelo poder da palavra de Deus. Meu, que demais. E aí tem programa, um pedacinho no programa No Caminho, na Rádio Arca da Aliança. Uma coluna na tudo mensagens que levam amor e paz. Eu sou advogada, empresária do ramo imobiliário, é como eu vivo, como eu me sustento. Mais 50% ou 60%, ou 70%. É para esse Deus maravilhoso. Sim. E para ajudar vidas e a entenderem que a escolha dos assuntos que nós olhamos, ouvimos, cabe a nós. Sim. Né? E eu acho até incrível, porque primeiro ponto. Fabiola Bernardes, também queremos você aqui, hein? Em alguma oportunidade vai estar aqui, acredito nisso. Segunda, eu me arriscaria. Vou me arriscar, tá? Posso me arriscar ou não?
O microfone é teu e o teu nome é Jonathan Marques. Tá, então tá bom, eu vou me arriscar. Eu diria, Giovanni, que ela se entrega 100%, sabe por quê? Porque dentro dela, que já tem esse desejo de abençoar, que não vem dela, diz a Bíblia que vem do próprio Deus já, que nos usa para isso. Então eu tenho certeza que ela fazendo os negócios dela, ela pensa e é a mesma pessoa com o mesmo para glorificar o Senhor. Interesse de edificar as pessoas, de ajudar, de poder servir com o melhor trabalho possível, entregar da melhor forma, ou né, em algum momento, como advogada, ela também vai atuar sempre com aquele coração de buscar justiça, que reflete a glória de Deus. Então, enfim, e no tempo ainda que ela consegue daí se dedicar integralmente, ela ainda abraça tudo isso que ela está fazendo. Me arrisquei, tá? Eu jogo 100. Eu jogo 100%. Mas eu jogaria também, por quê? Porque a gente também vive num mundo bem menor que o dela, obviamente. Sim. Mas eu, por exemplo, a gente passa o dia pensando na situação de alguém que a gente ajudou, de como fazer para... Então, eu acredito que você se entrega 100%. E outra coisa, né? E entendendo que a gente precisa de dinheiro. Ou alguém dá pra gente, ou a gente tem que correr atrás dele. Tem que correr atrás da máquina. Água, para pagar luz, enfim, né? E segundo o apóstolo Paulo, quando ele fala, né? Que quer comam, quer bebam, ou quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, trabalhando, teve um cara, o glorioso, se não me engano, é Lutero, que fala assim, perguntaram para ele, né? Se não for, vocês me corrijam. Mas perguntaram para ele, poxa, como é que eu glorifico a Deus se eu sou um sapateiro? Faço os melhores sapatos. Eu sou um sapateiro, como é que eu vou? Eu queria ter um tempo para dedicar só para Deus, mas eu tenho que ganhar a vida. Ele fala assim, não, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Dessa forma você vai estar glorificando a Deus. Então você que está trabalhando aí na quebra de canal da Tupi, é pedreiro, é padeiro, saiba que se você fizer aquilo que você faz bem, dessa forma você vai estar glorificando a Deus, que é um Deus excelente, que é um Deus de coisas boas, bonitas, agradáveis. Então vai ser bom demais. Você não pensa que você está atrás da gente só porque você está dedicando o seu dia para outro tempo. Não, faça o seu trabalho bem, seja um funcionário exemplar e dessa forma você vai estar glorificando a Deus. E confirmado, foi Lutero, foi. Acertei. Pronto. Vamos lá. Hoje nós trouxemos ela para falar sobre um tema muito importante, né, Giovanni? Cara, o perdão liberta. Né? É um tema que, né, quando o John mandou a pauta, eu falei assim, ó, perdão liberta. Como é importante essa frase, se nessas duas palavrinhas juntas, perdão libera. E liberdade, né? Porque tem muita gente que diz perdoar, mas está sempre olhando para o assunto, né? Sempre com o assunto na mesa. Não, eu te perdoo de ter derramado a minha água, mas eu não vou secar essa água enquanto tu não encher meu copo de volta. Mais ou menos isso, né? Então eu achei maravilhoso a gente falar um pouquinho desse perdão que liberta, né? O perdão, enfim, e liberdade. O que aí a gente vai conversar sobre. E aí a gente trouxe alguém que se vira. Não, que sabe muito, tá? A gente não sabe, mas ela sabe. Primeira pergunta já para Claudine aqui. A gente vive num mundo muito globalizado. Sim. A correria. O Giovanni está com o celular aqui. Eu tive que botar o meu celular para carregar porque 11 da manhã. A coisa acontece, né? 11 da manhã já acabou a bateria. Isso. E na internet... Samsung, né? E na internet... Samsung, olha, queremos vocês aqui, a Samsung. Pode ser nosso mantenedor. Queremos a Apple também. Queremos qualquer também. Até a CCE. E aí se fala muito, Claudine, em o tribunal da internet. Sim. Né? Pessoas que julgam as outras por atitudes, é tudo muito rápido, a notícia ruim chega mais rápido, mas às vezes a verdade que não foi dita lá, quando é dita, ela não alcança. Então as pessoas vão se machucando, vão tendo vários motivos para, enfim, acabar machucando um ou outro e às vezes esse perdão tão importante acaba sendo sufocado no meio de tudo isso. Como você enxerga essa globalização e essa globalização de hoje, mudando esse nosso senso de olhar para o outro de uma forma mais humana, né? E não tão digital, mas olhar
que ali tem um ser humano aqui com emoções, com uma história. O que você me diz com relação a isso? Bom, eu sempre tenho a seguinte frase: se eu não puder ajudar, eu jamais vou julgar, né? A minha frase de feita é: quem sou eu para julgar? Quem é Sim. você? Quem somos nós para Sim. julgar? Né? Na medida que julgar, seremos julgados. Verdade. Né? Hipócrita, tira o cisco dos seus olhos e veja. Então, o tempo que você perde julgando é o tempo que você pode dedicar para se analisar, para se autoconhecer, para adquirir inteligência emocional. Então, o primeiro passo é: quem nos dá o direito de julgar? Ninguém. Né? Nem o pai julga. O pai nos acolhe, está sempre de braços abertos, nos esperando voltar para casa, e não para nos julgar, mas para nos ensinar. Sim. Segundo ponto, a empatia. Nós temos que nos Perfeito. colocar no lugar do outro sempre. Como que eu ficaria na situação do fulano que está sendo agredido, né? Sim. Que está sendo humilhado, que está sendo pisado? Por que será que ele agiu dessa maneira? Eu sempre falo que atrás do ofensor tem um ofendido. Sim. Tem um motivo. Se você for estudar a história, né, você vai ver que sempre tem algo que leve a agir assim. Então, ter empatia. Segundo, o terceiro passo, entender que todos nós erramos. Não somos perfeitos. A perfeição não está no ser humano. A perfeição está em Deus. E a pessoa que se acha Deus precisa rever seus conceitos. Né? A pessoa que tem coragem de apontar o dedo publicamente ou particularmente, ou seja, de que forma for, deveria inverter os papéis e se analisar. Outra, todos nós acabamos sendo culpados pelas situações que estão acontecendo no mundo e com as pessoas, porque está faltando amor, está faltando compaixão, está faltando união. Verdade. A internet é repleta de assuntos negativos. Nós temos que fazer o papel que estamos fazendo aqui. Né? O nosso papel de Mensagens da Alma Sim. e do Hoje Podcast, esse papel que nós Sim. temos que fazer, levar o bem, levar o amor, levar a gratidão. Sim. Né? Então, assim, é possível diminuir, é possível não julgar? Claro que é. E a outra coisa, não fale com a emoção. Muitas vezes você lê um assunto na internet ou escuta e aquilo te diz pessoalmente. E aí você já agride. Né? Então, respira fundo. Nunca, em qualquer situação da tua vida. Se for machucado, se for ofendido, se for maltratado, respira fundo. Não paga na mesma moeda, que é uma atitude muito errada. Né? E eu vou dizer uma coisa. Quando a Claudine fala aqui de a gente já, por impulso, agir por impulso ali, a probabilidade de dar ruim é muito grande. 99%. É. Porque você não está falando com a razão, você está falando com a emoção, aí você fala o tom de voz. Pronto. O tom de voz, o tipo de escrita, as palavras que você usa dizem muito. Você pode dizer o mesmo conteúdo sem ofender, Sim. sem machucar e falar a tua verdade, o que você né? Acredita. Eu não estou dizendo que você tem que acreditar no que o outro acredita, mas eu estou falando que a maneira de colocar é que nós não temos o direito de ofender ninguém, nem de humilhar, não nos cabe a nós. Sim. A importância dessa pausa, desse respira fundo, é de uma importância, porque você consegue responder totalmente diferente se tu esperar 10 minutos. Mano, eu participo de vários grupos, de várias situações, de compartilho com várias lideranças coisas, e quando imediatamente eu recebo uma mensagem, um áudio, seja o que for, e eu vou fazer na hora, eu já cansei de estar lá em 4, 5 minutos já de áudio. E aí eu falei, eu tô falando nada com nada aqui que não faz sentido aqui. Aí exclui, não, espera, daqui a pouco eu respondo. Isso. Aí tu vai lá e com 3 palavras era o suficiente para tu responder. Por quê? Isso. Tu pensou, a empatia é algo que está faltando nas pessoas.
o texto, né? Quando fala ali, você está cuidando do cisco do olho do irmão e esquece da trave que está no seu. Cara, como é importante isso? Porque às vezes a gente pega um texto perdido também e às vezes nem é aquilo que a pessoa quis fazer ou falar, mas deu margem para dupla interpretação, mas tu conhece a índole da pessoa, tu sabe que ele não falou do mau jeito, mas tu quer sacanear, né? Esquecendo a tua trave, acho que tem um cisquinho aqui. E isso também é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente na internet. Por quê? Porque a internet, por exemplo, ela é maldosa no sentido de que você tem um contexto, mas eles pegam só um pedacinho do negócio e jogam na internet. Isso. Só o corte. Só o corte. Porque dá ibope, né? Isso, que a As intenção coisas é negativas essa? e agressivas A dão intenção ibope no é nosso ibope. mundo. A intenção é ibope. Então, às vezes a gente percebe várias pessoas. E eu sou um cara mais curioso. Então, quando eu vejo um corte da pessoa X, eu falei assim, ó, eu acho que tem um contexto aí. Aí você vai assistir o conteúdo completo e você pensa, entendi. O cara estava falando sobre isso, isso, isso. Então, ou seja, e isso às vezes até numa conversa privada. Você está conversando com alguém, alguém falou alguma coisa, ele não falou exatamente o que tu acha que ele falou. Entende? Então tem que ter esse cuidado, né? E aí eu já engato numa outra pergunta, assim, que é um questionamento da Bíblia, né? A Bíblia diz que a gente precisa perdoar 70 vezes 7. Isso dá lá, sei lá quanto que número, né? Sim. É bem mais do que eu... Perdoar sempre. É bem mais do que eu A consigo. vida inteira. É infinitamente, praticamente, né? Se pegar 70 vezes 7 é infinitamente. Mas existe um limite para esse perdão? Assim, não, peraí, eu vou te perdoar infinitamente. Mas, cara, existe um limite, existe como eu impor esses limites às pessoas. Se o John insiste em derramar minha água, tem um limite se eu vou botar água desse lado para ele não derramar mais? Tem alguma forma de a gente... Cara, vou parar de fazer ele me sacanear aqui, ele pecar contra mim, ele me irritava. Existe essa fórmula? Existe. Existe. Tá, Perdoar, Me safei. nós temos que perdoar sempre. Só que não precisamos permitir que a pessoa destrua a sua vida. Então, a partir do momento que as atitudes de pessoas tóxicas, de pessoas abusivas, de relacionamentos que não são positivos, mas negativos, começam a te atingir emocionalmente, mentalmente e prejudicar a sua vida, você tem que saber impor limites. Impor limites não é agredir ou deixar de perdoar. Impor limites é colocar a sua verdade. Muitas vezes é necessário se afastar, muitas vezes é necessário entender que aquele relacionamento lhe faz muito mal, porque nós podemos controlar as nossas emoções, as nossas atitudes, as nossas palavras, mas nós não temos domínio sobre o outro. E eu não tenho domínio sobre o outro. Eu posso estar convivendo com pessoas narcisistas, que só pensam em si mesmos, que são egoístas e que acham que estão com a razão sempre. E as pessoas narcisistas, elas destroem o ser humano, né? Verdade. E eles não vão mudar. Então, em situações assim, você tem que saber dar o teu limite e, às vezes, até se afastar. E você não vai poder dizer assim, olha, você tem que mudar. Não, esquece. Né? Então, agora... Isso não quer dizer que você não deva perdoar. Entendi. Né? Até porque você tem que entender essa pessoa como uma pessoa que precisa se tratar, digamos assim. Né? Não levar muito a sério as ofensas. Né? Tem muitas pessoas que ofendem e estão falando de si próprios. Sim. Então, enxergam no outro aquilo que elas são também. Ou pessoas que vieram no mundo para gerar raiva, para agredir. Tem pessoas que vieram no mundo Eu até para acho isso. que existem muitas pessoas feridas que acabam ferindo outros, né? Também. Então, ou seja, às vezes... E por isso eu gosto muito de várias situações, tanto igreja que faz isso, ou... enfim, eu vou falar de igreja, que é o nosso meio, né? Que cuida dessas pessoas, né? Por quê? Porque esse ferido, ele recebeu aquilo como regra. Sim, e aí, vamos pensar no meu avô lá, da minha avó, principalmente, que surrava meu pai por nada, sem motivo. Sim. Meu pai já não lembro de ter me batido. Já não lembro de meu pai ter me batido.
eu bati uma vez no meu filho e eu chorei muito mais do que ele. Então, olha como vem diminuindo isso. Por quê? Porque meu pai entendeu que, cara, esse sofrimento eu não quero passar adiante. Eu já entendi isso. Meu filho tem 7 anos, levou uma meia dúzia de tapa num dia. E espero nunca mais acontecer isso. Então, olha como a gente também precisa entender que, às vezes, e eu entendo assim, ó, que se o meu avô batia, a minha avó batia no meu pai lá, é porque ela apanhou muito também. Entende? Então tem essa história do cara, o cara é ferido, ele vem ferindo empatia, sem às vezes achar que tá errado. Isso. Né? A minha sogra bateu muito nas filhas. Mas Olha ela, se queimando com a sogra aí, hein? Ao vivo. e ela vai assistir. Mas na cabeça. E ela fala assim, ó, cara, mas foi a forma que eu aprendi. Sim, mas o que nós temos que entender, Giovanni, que eu acho muito importante, que muitas pessoas dizem assim, né? Mas a culpa é do João, a culpa é da Claudine. Sim. Gente, não existe culpados pelas coisas que acontecem na nossa vida. Entenda, a pessoa faz conosco aquilo que a gente permita que a pessoa faça. Essa é a questão. Tá? Então, se você não quer que as pessoas te pisem, te machuquem, te ofendam, você aumenta a sua autoestima, aumenta o seu amor próprio, aumenta a sua inteligência emocional, descubra o quanto você é importante e que não escolha se perder de si mesmo para agradar o outro e ser pisada e viver momentos de aflições e angústia. Nós só temos que agradar a Deus. Mais Perfeito. ninguém, não podemos permitir, Ele não nos permite que nos machucam, Ele nos defende todos os dias, e nós temos que nos defender, então esse é o limite, passar a se amar, a se gostar e dar o limite com respeito, né? Eu acho que isso é muito importante, não existe culpados para as desgraças que acontecem na nossa vida, porque a gente permite. A gente cria desgraça. Né? Eu vou te falar, é tão bonito isso que a Claudine está falando aqui, porque essa falta de identidade, de saber quem é em Deus, foi a estratégia, por exemplo, do diabo quando vai no deserto tentar Jesus, né? Sim. Olha, se tu és o Filho de Deus, a primeira tentativa do diabo é: será que você é quem você diz que é e quem você pensa que é? Ele vai na identidade. Porque se Jesus duvidasse que ele era o Filho de Deus, Acabou. que ele iria fazer o sacrifício na cruz para nos tirar o pecado, para retirar esse pecado de nós, se a estratégia do diabo lá para Jesus foi justamente essa, de atacar a identidade de Jesus, Filho de Deus, imagina nós. Nossa. O que ele vai tentar. Então, esse pensamento mal no mundo vai ser isso que a Claudine está falando aqui. Eu vou tentar na tua identidade. E quando tu se perde de quem você é, de como você é amado por Deus, como você é inteligente, é a imagem e semelhança do Criador, aí você começa a se perder na curva, porque você esquece de quem você é, e aí o outro ganha liberdade, então, para fazer o mal. Isso é maravilhoso. Até aqui já valeria, tá? Mas tem mais, Já Giovanni. vale o cachê até Já agora? vai. É que não foi barato. Não, veio de graça, tá, gente? Veio de graça. Tá? Gastou ainda para chegar até aqui. Tá? Gastou, porque nem a gasolina, né? Não. Eu não vou nada. Eu não também tenho. não. Eu já vim de Uber. Sim. Só o brinco dela vale umas 4 vidas nossas. Tô brincando. Não, mas assim, falando ainda de perdão, algo que está muito presente na nossa vida, Claudine, e também na nossa sociedade, quantas pessoas acabaram destruindo famílias, perdendo amizades, por exemplo, por uma ideologia, um viés político, né? E a gente vive numa situação conturbada, tanto que muita gente fala a seguinte frase, é popular aí já, né? Olha, política, religião, e quando tu joga ali esportes e mano, foge. Né? Não entra nessa aí que vai dar ruim. Não discute. Isso, por isso que foi muito legal e eu me identifiquei quando a Claudine falou assim, ó,
Mas tu vai ter coragem, quando falaram para ela, tu vai ter coragem de falar de Deus? Por quê? Porque essa posição dela, sim, meus irmãos, a gente recebe retaliação e é uma posição de evidência você falar de Deus. No caso, a gente que tem uma plataforma para falar, vai ter gente que vai falar mal da gente, vai ter gente que vai caluniar a gente, vai ter gente de tudo quanto é tipo. Então, quando você pega e traz a política para dentro de uma reunião, tá ali com a família, num aniversário e tal, muita gente perdeu amigos, pessoas queridas, afetos por conta disso. Faz sentido? Ainda, aí agora eu sei que você tá aí ouvindo ou na rádio ou assistindo aqui falando, caramba, é verdade. Eu deletei do Instagram um amigo meu porque ele ficava postando coisa, né? Eu parei de falar com a minha tia porque ela postava um negócio. E aí esse perdão não é liberado, esse espaço não é respeitado. Como você enxerga isso nas nossas vidas? Há coisas que acontecem no dia a dia, no comum, né? As tretas entre Bolsonaro e Lula. Tem também. Eu acho que nós vivemos um momento na política, de uns 7 anos para cá, muito sério mesmo, que induziu muitas pessoas à raiva, à desunião e à polarização. Perfeito. Né? Inclusive, destruiu muitas famílias. Uhum. E eu presenciei muito isso ao longo disso tudo. As pessoas meio que compraram uma ideia e acreditaram como um ídolo, né? E acabaram dando mais valor a isso do que um próprio filho, irmão, próprio casamento, né? Eu acho que não tem sentido. Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar bem claro, até como advogada, que todos nós temos o direito de ir e vir, de pensar e de ter o nosso próprio arbítrio. As escolhas são nossas. Ninguém pode me obrigar a acreditar em algo que não acredito. Sim. Ninguém pode me fazer gostar de pessoas que, porventura, não me fazem bem. Então, ninguém pode me impor nada. Então, o que eu diria nesse ponto? O respeito. Sim. Respeito a opinião alheia. Sabe? Não precisa discutir, brigar, fazer inimigos. Teve pessoas que até teve várias agressões físicas, coisas absurdas, horríveis. Nós não precisamos gritar para ser ouvidos. Né? Quanto mais silêncio nós tivermos, mais Deus fala conosco. Então, nós não precisamos gritar, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos tocar corações. Nós precisamos saber o que falar, a que hora falar e respeitar as opiniões alheias. Eu não sou melhor que ninguém e você não é melhor do que ninguém. Se um optou por Lula e outro por Bolsonaro, ótimo, que bom, você tem livre-arbítrio, você sabe o que quer. Que demais. Não é? É isso, não dá para ser escravo do pensar, porque né? sabe o que acontece em discussões, em brigas, em separações? Aflições, doenças. Né? Você acaba adoecendo emocionalmente, mentalmente. Teve muitas pessoas que adoeceram. Teve pessoas que, inclusive, perderam a vida por nutrir essa raiva, nutrir esse ódio. Isso adoece, gente. Pensa que não. A raiva e a mágoa adoecem, matam. Né? Tem muitos livros de médicos, médicos principalmente dos Estados Unidos, que falam muito claro das doenças causadas pelo emocional, por guardar raiva, mágoa, ódio. Então, assim, você tem que pensar que isso não vai te nutrir coisas boas, energias positivas e só negativas. Então, não discuta porque uma pessoa entenda diferente do que você, seja na política, seja no futebol, seja em qualquer área. Simplesmente acate e fale, né? Olha, eu aceito a sua opinião, mas eu tenho a minha que é diferente. Mas obrigado, foi muito bom saber a sua.
Esse ditado eu acho bem interessante se pensarmos de fora. Não discutir futebol, política ou religião. Vamos voltar para o meio da religião aqui. Existem pessoas, por exemplo, eu tenho uma menina lá nos adolescentes que ela pensa Bíblia diferente do que eu penso. E eu me dou super bem com ela. Isso. Ela nunca chegou para mim e abriu assim, eu quero entender o que você pensa sobre isso. Ela nunca fez isso. Então eu simplesmente respeito ela. E ela faz o mesmo comigo. Eu acho que essa discussão é assim, ó, cara, né, falando da política, eu gosto do Bolsonaro e o John gosta do Lula, por exemplo, real. Tô brincando. Cara, John, por que tu acha que Lula é melhor? Por que tu acha que Bolsonaro é melhor? Vamos fazer esse corte Então, e aí vamos sacanear. vamos falar. Tá? Por que tu acha que o Adriano é um baita prefeito de Joinville? Por que tu acha que ele não é? Essa discussão de conversa, de querer entender, de querer conhecer, isso é saudável. Exatamente. Agora, eu conheço pessoas, e acho que todo mundo conhece alguém, que, mano, cara, o avião caiu, a culpa é do Lula. O avião caiu, a culpa é do Bolsonaro. Mas também Bolsonaro aumentou a gasolina e não... Tá, isso é ridículo, isso, né? E isso causa realmente angústia. Eu conheço uma pessoa bem perto, eu não quero citar porque todo mundo que me conhece sabe quem vai ser a pessoa. Mas, cara, doente pelo Bolsonaro até que ficou doente. Aí Bolsonaro perdeu, acabou, ela perdeu o ânimo de viver. Exatamente. Que isso é loucura, isso, né? É loucura. Mas eu conheço, eu sei o nome dela, eu sei onde ela mora e tudo. Sim, só reafirmando o que especialistas falam. Especialistas, sim. E isso causa nas famílias, porque aí já não é mais só nessa pessoa, mas é num contexto familiar, traumas. Muito. Então imagina, por exemplo, se é a minha mãe ou meu pai que aconteceu isso, se eu vou gostar de política? Não, criou um trauma para mim. Sim, então, se é meu pai e minha mãe que foi gente. abusado, sofreram lá na igreja. É pequeno, é falta de sabedoria. Entende? Meu Deus do céu. É falta de sabedoria. E muitas pessoas, elas carregam esses traumas de qualquer forma, né? Todos nós temos traumas. Todos têm, né? Nós, desde o ventre materno. Isso também clinicamente comprovado por psicólogos, psiquiatras. Todos nós temos traumas. O que nós temos que fazer com os nossos traumas? Nós temos que tratá-los através do autoconhecimento, né? Como que nós tratamos? Reconhecendo os traumas, conhecendo quais são os traumas e ressignificando. Sim. Né? Mas nós precisamos tratar os traumas. Por que o autoconhecimento leva à inteligência emocional, leva à plenitude, leva à sabedoria e leva ao equilíbrio emocional? Né? Porque a pessoa, se não se conhece, ela está vagando no mundo. Sim. Ela carrega círculos viciosos, que nós chamamos os traumas, situações que acontecem sempre iguais em situações diferentes, com pessoas diferentes, e o resultado é sempre negativo, destruidor. Então, a pessoa precisa ser tratada. Você precisa olhar para dentro de si. Sim. Para curar os traumas, né? A fé em Jesus. Eu acredito que Jesus existe, que ele morreu na cruz para me salvar. Acredito em tudo isso, acredito na Bíblia. Isso pode me curar desses traumas? Como é que eu utilizo isso para me curar? Pô, eu tenho um trauma familiar, não sei o quê, fui espancado pelo meu pai, pela minha mãe. Como eu, conhecendo Jesus, eu posso ser curado? Existe essa forma, através da fé? Lógico. A espiritualidade é tudo, né? Em primeiro lugar. Sim. Sempre. Ela está sempre no topo da pirâmide. Deus está sempre no topo da pirâmide, independente da sua religião. Independente da sua religião. Ele está sempre pronto a nos curar. Só que ele sempre fala, Jesus sempre diz depois de uma cura, a tua fé te curou. Boa. Como que você tem fé? Claudine, como é que você tem essa fé que você tem, que chega assim a ser uma fé emocionante? Né? O diálogo pessoal com Deus.
Perfeito. Né? A oração pura, oração humilde, a oração singela, oração simples, te leva ao divino Criador. Né? E aí tem todo o contexto de você conhecer a palavra de Deus, né? Cada vez mais através da Bíblia Sagrada, de você procurar louvores na internet. Eu, por exemplo, eu só escuto louvores, eu não conheço mais os outros tipos de música. Se eu não estou trabalhando, eu estou ouvindo louvores, eu estou ouvindo evangelho, eu estou ouvindo o David Leonardo, o Fábio de Mello, o Frei Gilson, o Reginaldo Manzotti. Eu não vou ver as desgraças que estão acontecendo no mundo. Então, eu aumento a minha fé conhecendo, através de pessoas que pregam, como nós aqui, citam a Bíblia Sagrada, cultivando e aprendendo tudo que Jesus nos ensinou. Porque a Bíblia é o melhor livro publicado até hoje. Verdade. Não existe melhor conhecimento e sabedoria que ali. É impressionante. É claro, daí dependendo da sua religião, ir um culto, ir à missa, tomar a hóstia sagrada, receber Jesus, pedir todos os dias na tua oração que os dons do Espírito Santo eu peço todo dia. E a minha oração é feita sempre assim, né? Eu converso muito com Deus, mas no final eu sempre termino. Deus, me faça renascer uma nova pessoa, transforma o meu coração, porque o problema não está o que entra em nós, é o que sai da nossa boca. O que sai da nossa boca está no nosso coração. Então, eu sempre digo, eu sou humana. O humano erra, o humano tem defeito, o humano tem rancor. O humano é uma desgraça. Transforma o meu coração, me faça nascer de novo através do Espírito Santo, me conceda o dom da sabedoria, do entendimento, do temor a Deus, da fortaleza, da ciência, da piedade, do conselho. Age em mim, né? Que seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha. Me ensina a ser o melhor, né? Então, tudo que eu faço, eu entrego. Né? Antes. E pergunto, devo fazer isso? Essa é tua escolha? Vai me fazer bem? Não adianta depois fazer escolha e depois dizer, Deus, o Senhor me abandonou. Não, pergunta antes de fazer. Né? Então, assim, a fé é tudo. Quem não tem fé, não tem nada. É o que a Bíblia diz, inclusive, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, né? Você daí não vai ser curado das enfermidades, né? Mas eu quero deixar uma coisa bem clara para aqueles que tenham muita fé e que convivem 20, 30, 40 anos com Deus e todos os dias e não são curadas. Eu lembro muito da passagem de Tiago, quando Jesus disse para os discípulos saírem para pregar em nome dele, com todos os dons do Espírito Santo. E Tiago foi para ele e disse, como eu vou assim, né? Ele tinha problema na perna, que ele mancava. Como que eu vou curar pessoas se eu não fui curado? Qual é? Né? Aí Jesus tocou nele e disse, Tiago, ainda não chegou o teu momento. As pessoas precisam ver que mesmo você não tendo sido curado, você confia nesse Deus maravilhoso, faz as obras por ele. Então, muitas vezes, a nossa doença é o que nos faz ser melhor. É a minha depressão profunda de anos, que me levou ao deserto várias vezes, que me faz estar aqui hoje. Sabe? É entender de que o processo da dor que fez parte de Jesus, que Jesus morreu por nós, foi crucificado, foi humilhado, foi pisado, foi maltratado, em todos os sentidos, mas ele em nenhum momento deixou de obedecer a Deus, ou de agradecer a Deus, ter gratidão. Ele veio para nos salvar e ele sofreu. Nós não temos o direito de não querer sofrer. A Bíblia diz, na vida tereis aflições, coragem. Eu venci o mundo. Claudine, mas eu não suporto mais o que eu estou passando. Mas não suporte sozinho. Peça ajuda de Deus. Peça força. Peça coragem. Peça piedade.
né? Hoje nós estamos falando da fé. Hoje o evangelho é da pagã que foi pedir para Jesus curar a filha que tinha os espíritos malignos, né? E Jesus disse que não poderia atendê-lo porque tinha que atender primeiro os seus filhos, que são devotos, mais ou menos assim. O que ela podia fazer? Virar as costas e sair. Daí ela disse, mas até os cachorrinhos ficam na mesa esperando as sobras, né? Então ela foi humilde, teve a fé o suficiente para que daí Jesus disse, a tua fé te curou. Vai que a tua fé curou tua filha, vai que a tua filha está liberta. Né? Ela teve fé, a do fluxo de sangue, Também. que ficou 10, 12 anos e disse, basta eu tocar no manto sagrado de Jesus que eu vou ser curada. Ela tocou e foi curada. Ela disse, quem tocou em mim? Tinha milhares de pessoas. Né? Então, nós precisamos ter fé também na dor, gente. Não é só no amor, é fácil, né? No amor é fácil, né? É fácil quando tudo está bem ter fé e ter gratidão. Nós precisamos ter fé e gratidão a nossa vida inteira. E na dor nós aprendemos muito se nós não nos revoltarmos e nós aceitarmos o que precisamos viver. Temos uma missão e propósito aqui. Amém. E temos que passar muitas vezes por dificuldades, por dores, por perdas, por sofrimentos, até para podermos ser evangelizados e nos tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Eu vou dizer uma coisa, tá? Pelo amor de Deus. Eu ficaria mais 3 horas, tá? Eu. Tu não tem tempo aí. Ninguém. Nem ela, né? Nem Aí ela ela. vai dizer assim, não, tudo bem, Não. mais 3 horas eu até fico, mas Sim. peraí. Mas Nós assim, vamos conversar sobre esse cachê que tempo- vocês conversaram lá no início. Que tempo maravilhoso. Agora a pergunta que não quer calar, tá? Claudine, você topa retornar no Santo Podcast aqui pra gente continuar, que passou voando, tá? Sempre. Eita, que coisa A boa! hora que vocês quiserem. Que tempo maravilhoso. Mas assim, para finalizar, antes de você também dar uma mensagem aqui para quem está acompanhando sobre perdão, já entramos também na fé que faz correlação com o perdão também, ou algo que a Claudine falou, que é muito importante, né? Quando a gente se aproxima, buscar mais na palavra, buscar a Deus, você vai se conhecendo. Esse autoconhecimento vem daquilo que Deus revela de quem você é. E aí quando eu estava falando, eu lembrei de Pedro, né? Falando, poxa, Jesus diz assim, quem eles dizem que eu sou? Aí Pedro, iluminado por Deus, diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, quando nós entendemos quem é Deus, Isso. qual é a próxima frase de Jesus? Aí Jesus diz assim, ó, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, quando nós conseguimos ter a revelação de Deus, de quem Jesus é, de quem Deus é, Ele revela quem a gente é. Quem tu és somos. Pedro. Então, quer se conhecer, quer entender melhor como funciona, como você funciona, busque o Criador, busque aquele que te fez, né? Não tem ninguém melhor para te responder como você funciona do que aquele que criou você. Né? Ah, eu inventei a bicicleta. Cara, quer saber como funciona cada parte da bicicleta? Pergunta para quem inventou, cara. Ele vai saber explicar cada pecinha ali. E por que a gente não toma esse caminho, né? Porque a gente tenta buscar, às vezes, em pessoas que não têm a mesma capacidade, não teve o mesmo estudo, não teve a revelação do Senhor. Peça a Deus, Deus vai usar sim pessoas. Eu já cansei de ser edificado, Sim. assim como eu já fui nesse episódio através da vida da Todo Claudine. episódio aqui a gente é edificado por demais, e demais. E você vê que é a igreja de Deus se movendo, independente se é católico, se é cristão, se é protestante ali, ou se o cara tá lá na Batista, ou se o cara é da comunidade cristã. Cara, Deus guiando todas as coisas e direcionando todas as coisas, ele vai testificando através do Espírito Santo em nós de que é isso. É isso. Muitas vezes a gente acha pessoas muito piedosas em lugares onde a gente menos espera, né? E Deus faz sempre. Existe algo brilhante também, que é quando se fala das escrituras, mano,
Não importa quem é a pessoa. Né? Porque aí o que está refletindo não é a pessoa em si, o Giovanni. Quem é o Giovanni para falar de Jesus? Não sei quem é o Giovanni. Mas se ele está falando de Jesus, esse assunto por si só é glorificado. Né? O que a Bíblia diz em Porque si. é o que a Bíblia, mano, não tem. Né? Exatamente. Eu sempre gosto de dizer que eu preciso refletir Jesus. Né? A Bíblia diz isso. A gente precisa refletir isso. E se a gente entende num contexto geral quem é Jesus, que aí é o texto que o John acabou de citar, automaticamente ele reflete em nós quem somos, né? E, cara, aí muita coisa a gente acaba perdoando porque entendemos o perdão de Jesus. Sim. Muita coisa a gente consegue... Cara, isso aqui eu sei que está me machucando, eu vou tirar esse espinho que está me machucando, que não faz sentido. Né? Devolve para a árvore, que a árvore às vezes nem quis me machucou porque eu encostei nela sem querer, tá? Então essas coisas acabam curando a gente porque a gente entende quem é Jesus e tudo que ele fez por nós. Agora, para a gente finalizar, que tempo incrível. Claudine. Pena que só temos 1 hora. Tá errado. Isso aqui tá errado, tá? Calma. Tá errado. Tem gente que dá, calma. Eu sei, mas... Lá, eu queria que você mandasse um recado para quem está assistindo nesse momento, para encorajar pessoas que nesse momento ainda estão aflitas, não liberaram perdão, têm coisas contra outras pessoas e têm essa dificuldade em perdoar. O que você poderia falar para essas pessoas agora? Que só sabe amar quem um dia aprendeu a perdoar. O perdão é libertação, é cura, é salvação para você, não para o ofensor. Se você não perdoar quem te ofendeu e guardar mágoas, rancores, você vai adoecer, a sua vida não vai para frente. Então, liberte-se do passado, liberte-se de todo o mal que foi feito para você, aprenda a dar perdão, a pedir perdão para que a sua vida possa seguir em frente. Do contrário, você vai adoecer e ter sérios problemas e a sua vida vai ficar parada. E perdoar não significa esquecer ou viver com a pessoa do lado, né? Nós vamos aprender com aquilo que nos aconteceu, né? Então nós vamos sempre lembrar novamente, até para poder dar os limites. Agora, se você não perdoar, quem vai adoecer é você. Então, perdoe, deixe ir, tenha humildade. O perdão é a tua libertação. E perdoar é um gesto, não é um gesto de fraqueza, como várias pessoas falam. Só sabe perdoar quem realmente tem sabedoria divina, quem realmente conhece o Espírito Santo, quem realmente vive do Espírito, não vive da carne. Um grande beijo para você. Claudine Zatar, meus irmãos, aqui com a gente no Santo Podcast, nesse episódio. Que tempo maravilhoso, hein, Giovanni? Vai retornar. A gente só vai mandar o corte para ela, tá? A parte que ela fala, sim, eu volto, sim. Pronto. Vai o corte e o que vai embaixo escrito? A data. Calendário. Isso. Nós temos essa data, essa data, essa data. Qual? Vai ser dessa forma. E também tá? não é quando ela quer, quando a gente diz que pode. Não, a gente vai assim, ser incrível, tá? Meus irmãos, obrigado você que esteve até aqui com a gente. Mande para outras pessoas esse episódio, sabe? Espalhe essa mensagem. Principalmente para aquele que você precisa perdoar. Pronto. Aí você manda para ele. Pronto, isso. E aí depois de ele assistir, tu já diz assim, cara, eu quero te pedir perdão. Isso. Eu quero te perdoar. Então, ou seja, cara, é hora. É o podcast certinho para você resolver sua vida e seguir adiante, meu irmão. Não adianta ficar agarrado ao passado. Errou, vai lá, pede perdão, se arrepende, paga o que tem que pagar, resolve o que tem que resolver e vida que segue. Vai embora. É sabedoria. E então, você continue seguindo aqui também o episódio e o canal do Santo Podcast no YouTube e também no Instagram. É uma alegria ter você aqui. A Claudine, eu não sei se ela sabe, mas entre uma dancinha no TikTok vai aparecer ela falando lá, vai ter um corte dela lá. Tá? Mas ela sabe como é que funciona, porque ela é da rede social. Sim, ela tá na... Inclusive, eu quero convidar você também a seguir ela. Eu vou botar o Instagram pessoal e aí lá descobre as fontes, né? Mas é Claudine Zatar, com 2T. É @Clauzatar. Ah, tá certo. @Clauzata. Perfeito. Clauzatar, né? É. Clauzatar, para você. Mas enfim,
aqui você vai achar ela rapidinho. Isso. Esse E é aí tem maravilhoso. o Instagram, que é Mensagens da Arroba Alma. Mensagens da Alma 2018. Isso. Tem o programa da Fabíola Bernardes, também o quadro Mensagens da Alma. Bom demais. E fica o convite para você, tá? No próximo episódio do Santo Podcast, estar acompanhando junto com a gente aqui também, tá bom? Legal. Que Deus te Muito abençoe, que você tenha uma semana extraordinária e até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! Amém.